Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Em novembro do ano passado, uma barragem da empresa Samarco em Minas Gerais rompeu e causou um desastre ambiental na cidade de Mariana e também no Rio Doce. Uma série de rejeitos foram despejados no rio e lama, causando um estrago ambiental sem precedentes no país. Recentemente, aqui em Imbé, no Rio Grande do Sul, no litoral norte, um vazamento de petróleo no mar também causou bastante comoção entre ambientalistas e problemas ambientais para aqui o Brasil. Hoje o assunto do programa vai ser o sistema de gestão ambiental brasileiro. E para conversar sobre esse sistema, sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o professor Paulo Braque, que é professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também a Maria Longo, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Bom, sejam bem-vindos ao programa, obrigado pela presença de vocês, né? Paulo, professor, primeiro eu começo perguntando para o senhor, como que o senhor avalia o sistema ambiental brasileiro, o sistema de gestão ambiental brasileiro? É um tema bastante complexo, mas a gente pode dizer que, em geral, existe pouca preocupação de parte dos governos em termos de colocar em prioridade a área ambiental, né? Temos aí uma legislação, a nossa legislação é razoavelmente boa, comparada com outros países. Nós temos conselhos de meio ambiente, tanto Conselho Nacional, conselhos estaduais, municipais, mas não houve implementação de políticas, estruturação de órgãos, né? Temos aí situações absurdas, como, por exemplo, saindo aqui lá do sul, mas indo para o norte, no estado do Amazonas, por exemplo, que é o estado que contém a floresta tropical maior do mundo, né? O órgão ambiental lá está praticamente sucateado, todos os técnicos são contratados como cargos de confiança, não existe concurso, e o ano passado houve uma demissão de um terço eram 30 e poucos gerentes de áreas que equivaliam a uma área de 18 milhões de hectares, né? Que ficaram, digamos assim, tinham 35 técnicos, gestores, agora nós temos 14 gestores para uma área de 18 milhões de hectares. Além de que todos os técnicos também, muitos deles foram colocados para a rua. O Ministério Público entra, seria um caso extremo, né? Tem outros estados também que a gente fica sabendo situações assim esdrúxulas de técnicos que também estão numa situação muito fragilizada e acabam deixando a questão de acompanhar licenças ambientais. De certa maneira, os governos, em geral, acham, e os setores econômicos, né, os grandes setores da economia, acham que a área ambiental atrapalha. Mas aí temos situações como essa de Mariana e outras, como também a própria seca que teve em São Paulo o ano passado, que foi uma coisa histórica, que, de certa maneira, hoje tem reflexos também com mudanças climáticas e desmatamento, né? E o Código Florestal, que a gente talvez poderia depois discutir aqui, que é a Lei 12.651, né, que é o código que regula o uso da vegetação. Houve um retrocesso imenso em 2012, né, e então, tanto do ponto de vista legal como da estrutura dos órgãos, a gente vê que talvez os governos só atuem quando a situação está no limite. Certo, Paulo. Doutora, a senhora concorda que existe esse problema mais político até do que legal, que a legislação teria, enfim, seria uma boa legislação, mas que falta um interesse político e também das empresas? Sim, a legislação, eu sempre defendo que a legislação ambiental brasileira é muito boa. Nós construímos marcos legais extremamente relevantes, que, se cumpridos, se implementados, eles realmente teriam uma efetividade para a proteção do meio ambiente. Até nós temos a principal lei, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938, e lá é que está estruturado o sistema de gestão ambiental, onde é que estão descritos quais seriam os órgãos. Ocorre que, daí tu me perguntasse essa questão da motivação política, acontece que ela não foi totalmente implementada, e mais do que isso, nós tivemos alguns avanços e hoje nós estamos retrocedendo. Nós tivemos nos últimos anos um corte de gastos significativo para os órgãos ambientais. Isso já iniciou lá no Ministério do Meio Ambiente. Então, nos últimos anos eles tiveram um corte significativo.
e nós vemos que instrumentos que deveriam ser construídos como forma de planejamento nos órgãos estaduais, nos órgãos locais, não são implementados. Então, na verdade, nós temos pouca estrutura de pessoal, talvez, né, como o Paulo falou, uma falta de motivação política, porque é um investimento, tem que ter vontade do poder público investir na área ambiental. Então, o que gera falta de pessoas capacitadas, nós não vemos mais contratações, né, o enxugamento dessas estruturas. E nós vemos também essa falta de motivação de se investir no planejamento. O que acontece? E aí nós estamos falando de desastre. Tem um ponto que eu entendo que é bem crucial, que a gente tem sempre que lembrar. Essa lei que eu mencionei, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, ela traz uma ótima estrutura para o país se organizar a gestão ambiental. E lá ela elenca os instrumentos. E o licenciamento ambiental, hoje que a gente conhece, que todo mundo fala só do licenciamento ambiental, é só um dos instrumentos. E ele acabou tendo esse papel central, e por isso que ele é mal visto também. Porque ele é visto como assim, o poder público cobra do empresário fazer o licenciamento ambiental, o licenciamento ambiental acaba sendo o grande instrumento de gestão ambiental, fica a cargo do particular estruturar esse licenciamento ambiental, e o poder público não tem estrutura que comporte essa licença. O que eu quero dizer com isso? Existe lá um instrumento, por exemplo, que é o zoneamento ecológico e econômico, que daria, se o Estado, vamos pegar Rio Grande do Sul, tivesse o seu zoneamento, os licenciamentos ambientais seriam muito mais seguros para o cidadão, para o meio ambiente, e também mais ágeis, que é uma crítica do empreendedor, que acaba pressionando o poder público, não, nós temos que dar agilidade, os empreendimentos não estão sendo efetivados aqui no Estado. Então a gente tem uma inversão também de prioridades e, na minha percepção, uma falta realmente de planejamento, de estrutura, para realmente ter uma efetiva gestão ambiental. Certo, falando dessa questão do licenciamento e trazendo um pouco para esse assunto da barragem da Samarco lá em Minas Gerais, uma das críticas que aconteceram foi a respeito de como que foi licenciado para a construção de uma barragem naquela região que teria já indícios de que aconteceria um desastre. Como é que funciona essa questão do licenciamento para grandes empreendimentos assim? Porque às vezes uma construção de um particular, de um cidadão comum, acaba travando porque tem uma árvore, porque tem um córrego que passa no fundo do terreno, e aí no caso de uma grande empresa que vai fazer uma grande estrutura, né, acaba tendo essa licença que pode ser perigosa. Esse é um problema também, porque as empresas, elas têm recursos, têm propaganda, têm alguns advogados que podem estar também atuando para diminuir, às vezes, a necessidade de obrigatoriedade, enfim, de certas questões. Nós não temos, às vezes, a população talvez não esteja atenta e organizada para cobrar mais também. Acho que a sociedade ela tem que estar mais atenta. A gente sabe que isso é difícil, porque são muitos empreendimentos, né? Mas, digamos assim, quem sabe, claro, eu não estou aqui responsabilizando, muito pelo contrário, né? A questão das populações locais. Mas elas talvez se fiaram muito que os governos, através do controle ambiental do Estado e até do Departamento Nacional de Mineração, DNPM, né? Que iriam manter, iriam regular e iriam acompanhar para que isso não viesse a acontecer. Mas eu acho que as pessoas têm que estar mais atentas e desconfiar sempre da situação ambiental. A gente viu aqui no estado do Rio Grande do Sul, em relação a hidrelétricas, também uma situação bastante complicada, em que nós temos empreendimentos, grandes empreendimentos, no caso Barra Grande foi também um desastre, um dos maiores desastres talvez da Mata Atlântica, foi uma área de 6.000 hectares de floresta que foi suprimida com base no estudo de impacto ambiental, que foi uma fraude. O IBAMA, de certa maneira, não acompanhou aquele empreendimento, deu a licença prévia sem ter vindo à área, sem ter acompanhado, confiou nos dados que os consultores da empresa deram, que eram dados que ficaram evidentes que foram uma fraude, né? Eles diziam que eram só 9% de floresta, e depois se viu que era 70% de floresta. Então, isso, em grande parte, os órgãos ambientais eles têm que estar mais presentes e têm que ser mais demandados pela sociedade para que eles atuem, né?
que tenha um corpo de técnicos fortalecido. Mas hoje em dia, para que isso aconteça, nós temos que ter uma demanda da sociedade, porque os políticos em geral, os governantes e o setor econômico não querem fortalecer a área, porque isso pode atrapalhar uma visão imediatista de uma economia que infelizmente continua vigindo. Até nesse caso, então, de Mariana, que tu mencionasse, também teve uma questão muito importante relacionada ao licenciamento ambiental. Lá no estado de Minas Gerais, esse licenciamento ele passa para aprovação do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E no Conselho se opinou e se juntou um laudo elaborado por técnicos contratados pelo Ministério Público, que atuam para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e lá se demonstrou que a barragem poderia rachar, que já havia uma pressão muito forte naquela estrutura e que se opinava, então, que não se renovasse aquela licença e colocasse novas condicionantes. E aquele documento foi desconsiderado. Então, na verdade, isso que o Paulo mencionou, que a gente tem que estar atento e essa questão do acesso à informação, do acesso à população, ele realmente é muito difícil, ele é dificultado. Então, para tu imaginares que teve um conselho, pensem que teve diversos estudiosos, tiveram órgãos que eram contrários, que alertaram aquela estrutura estava precária, poderia acontecer aquele acidente e mesmo assim se concedeu a licença para aquela barragem. Então, tu questionasse lá no início, qual é a diferença de um licenciamento talvez para um pequeno particular ou para uma pequena, né, uma pequena empresa, uma pequena estrutura que às vezes encontra entraves diferentes de uma grande, nós vemos que infelizmente acontecem essas facilidades ou esses equívocos que depois ocasionam danos ambientais que talvez sejam irreversíveis, como é o caso de Mariana, que não se tem a menor ideia de em quantos anos ou séculos que nós poderíamos reverter aquele impacto. Então esse é um ponto que o Paulo destacou da questão da participação pública e da informação ao público. Eu acho que e hoje esse programa é para isso também, para dar acesso à população um pouco mais de informações para eles buscarem. Eu gostaria de dizer que nós, quando eu fui contatada aqui para nós falarmos um pouco sobre o caso de Imbé, eu procurei fortemente a licença da Transpetro, daquela boia, daquela estrutura, né, que ocorreu o vazamento. E apesar de ter um sistema de acesso à informação, eu teria que solicitar a licença. Foi difícil, assim, mas assim, ó, eu que trabalho com isso, que tenho contato com esses sistemas, com esses mecanismos, encontro dificuldade de buscar essas informações. Então a população realmente fica muito distante. Já que a senhora linkou, né, em Imbé também, indo ao encontro do que o senhor comentou e também a doutora comentou, é a minha próxima pergunta, de denunciar, né, de estar atento, de estar ligado no que está acontecendo. Nesse caso de Imbé, o prefeito de Imbé disse, logo que aconteceu o vazamento, ele disse que chegou aos órgãos ambientais e que fez a denúncia de que teria poucos profissionais trabalhando, que a Petrobras teria tirado muitos profissionais da operação e que isso aí poderia ocasionar, enfim, o que aconteceu, um desastre, um acidente. Então, até onde também as denúncias vão ter efetividade? Bom, hoje em dia o Ministério Público tem uma tarefa enorme, né, porque acaba tendo que atuar e cobrar dos governos essa ação mais firme de controle ambiental. Então, digamos assim, muitas demandas estão sendo judicializadas, né, porque os órgãos não estão preparados, não estão, enfim, não estão fortalecidos para atuar controlando, e os desastres vão continuar acontecendo, infelizmente, né? Porque não houve mudanças, e no Brasil deveria ter um marco mais forte. Eu diria que hoje, até com a Lei Complementar 140, que repassa para os municípios, Estado, enfim, a gestão ambiental que estava há muitos anos atrás mais concentrada na União, através do IBAMA e nos estados. Hoje os municípios também fazendo licenciamento, eles não estão preparados ainda suficientemente. A gente nós também somos conselheiros lá no Conselho Municipal de Meio Ambiente, com o COMAN, atuando, né, junto com o Conselho, né, temos um diálogo bom com o secretário de Meio Ambiente, enfim, e cobramos muito, né, da Prefeitura para que
exista concursos. Nós temos aí mais de 20 anos que não tem concurso para biólogos, por exemplo, em Porto Alegre. A gente sabe que tem uma série de empreendimentos de mais de 400 hectares, né? Alphaville 2, tem o Arado Velho, tem assim gigantescos empreendimentos que eles necessitam de um corpo técnico preparado e até um número de técnicos suficiente para poder se debruçar em cima de empreendimentos que podem vir a comprometer a questão da orla do Guaíba, a questão das matas, o que resta de mata em Porto Alegre, de áreas naturais. Mas os técnicos estão assoberbados, eles não têm tempo suficiente para poder disponibilizar, e eles até aceitam de bom grado. Eu também, como professor da universidade, estou pelo Coman através de uma ONG chamada Ingá, né? Nós temos um bom diálogo, mas sentimos que de parte dos técnicos eles clamam para que o órgão ambiental, isso não é a situação só do órgão municipal, o estadual também é a mesma coisa. A FEPAM, que era para ter 500 técnicos, hoje tem 200 e alguma coisa, né? Ou seja, tem talvez 50% ou um pouquinho mais do que isso, do que seria necessário, porque aí os governantes dizem que não tem recursos e tal, mas o quanto que se gastou, por exemplo, em 2014 com a Copa do Mundo, né? Foram 30 bilhões de reais, o que se poderia ter destinado de recursos para fortalecer esses órgãos, que é uma questão vital para nós. A questão da água, né? As matas ciliares, que elas estão sendo destruídas por atividades agrícolas, a poluição, enfim. Nós estamos aí numa situação da água, que é uma questão essencial, e estamos até em Porto Alegre, volta e meia, tivemos já alguns verões, né, que a nossa água fica com gosto muito forte. Isso decorre de bactérias e algas chamadas cianobactérias, que elas se aproveitam de uma série de dejetos que estão na água e crescem pela alta carga de nutrientes que tem nos corpos da água. Essas algas, elas liberam substâncias tóxicas para nós. Então a própria água de Porto Alegre e qualquer outro município também, volta e meia, fica prejudicada por isso, e aí o custo para você tratar é muito alto também. Então a gestão ambiental ela tem que ser tratada, a Marília falou, na questão da prevenção, na questão da precaução, né? Lá em cima, lá no topo do morro, a proteção daquele topo, né? Que a vegetação, as nascentes sejam protegidas, os cursos d'água sejam protegidos. Mas hoje o que a gente vê é o contrário, é uma economia imediatista que quer ocupar o máximo de espaço, destruindo inclusive situações que são vitais para nós, que é a questão da água, né? Até tu questionasse essa questão da denúncia, né? Então, como é que o cidadão, ou como é que ali, no caso, tu mencionasse o prefeito, o vice-prefeito de Imbé, que também teria denunciado. As denúncias, como o Paulo falou, nós temos um Ministério Público forte hoje, estruturado, então esse é um dos canais de denúncia. Mas é importante que a denúncia seja feita de forma efetiva, porque eu ouvia o representante do IBAMA dizendo que se foi falado numa conversa. Então, assim, são coisas extremamente sérias, e aquele que tem a consciência e o conhecimento, ele tem que estruturar uma denúncia, formalizar, entregar, protocolar, porque isso gera um ciclo de responsabilidades também. Então, tu tomar ciência, tu também tens que, né, dar seguimento àquilo. Então, o Ministério Público é um canal, mas é importante ali, no caso de Imbé, a gente não tem maiores detalhes se foi realmente feita uma denúncia efetiva, porque eles estão sobrecarregados. Acaba que hoje o Ministério Público e os órgãos ambientais, a gente falou, eles estão, o órgão ambiental está desestruturado, o Ministério Público acaba sendo a grande voz, né? Mas eu gostaria também que não ficássemos restritos ao Ministério Público. Nós temos diversos ambientes também para denúncia, né? A OAB, então, no caso, também é um espaço para isso, de se questionar, olha, está havendo um descumprimento de uma lei ambiental, então pode-se sim fazer esse encaminhamento. Existem associações que também se ocupam disso, e existe um instrumento legal que é pouquíssimo utilizado e que qualquer cidadão pode usar, que é a ação popular. É claro que não se vale para uma questão pontual, vai acontecer o dano, mas se sabe que se está caminhando para isso, qualquer cidadão, né, então que seja cidadão, que tem o seu título de eleitor, tem então capacidade, pode ingressar com uma ação
impedindo que seja cumprida uma determinada lei ambiental. Então esse é um instrumento que a gente tem que explorar um pouco mais e não deixar só na mão desses órgãos que já estão sobrecarregados. Certo, para a gente encerrar o bloco, então, uma última pergunta na base do direito. Hoje a gente vê muitos casos ambientais irem acabar com uma multa, a empresa responsável pelo desastre vai lá e é multada. Se é comprovado que foi também uma falha na fiscalização, na parte do poder público, que também ele tem culpa, ele também pode ser penalizado. Como que é essa penalização para o ente público? Tá, então tem 2 pontos bem importantes que tu mencionasse. Um deles é que, de fato, o poder público vai lá, notifica, aplica uma multa, isso vai gerar um processo, a multa ela não é cobrada de imediato, ela tem então todo um trâmite para recursos, novas discussões. E aí tu falasse assim da falha do poder público. O que tem acontecido muitas vezes? Muitos órgãos ambientais não estão preparados, no sentido de ter conhecimento, capacitados para isso, e atuam de forma equivocada. Então já não cumprem com requisitos, e o direito é formalista, então tem requisitos que não são cumpridos pelo órgão ambiental, e acontece que lá no final essas multas acabam sendo anuladas. Então falta uma capacitação adequada dos órgãos ambientais também para exercer esse seu poder de fiscalização. Outro ponto, e aí até só para concluir essa questão da multa, acho que também o Paulo pode complementar bem, assim, que essas multas hoje, apesar de parecerem foram muitas multas aplicadas, diversos acidentes, poucas acabam sendo cobradas. Isso nós temos números, é um número inexpressivo de multas que acabam realmente retornando, sendo cobradas e recebidas por quem é devido. Mas tem um outro ponto que tu perguntasse em relação à responsabilidade do Estado. Sim, ela existe. Existem diversos casos que o Estado é responsabilizado, e no caso ambiental, via de regra, é por omissão. Então, o Estado deixou de agir, deixou de fiscalizar ou deixou de observar algum requisito, e aí quando vem a ocorrer um dano, ele acaba sendo também responsabilizado pela omissão. Então, nesse seu dever de fiscalizar e de acompanhar aquele, no caso, por exemplo, de Imbé, se ficasse, já que nós mencionamos isso, se ficar comprovado que o Estado tomou conhecimento, que poderia ter agido, ter pressionado a empresa a colocar o número de equipes adequadas, que seriam capazes de evitar, de serem ágeis e capazes de evitar aquele vazamento, há sim a responsabilização do Estado. Só que eu sempre, tem uma coisa que a gente vai estudando, assim, a responsabilização do Estado, através talvez de uma penalização por multa, é uma dupla penalização do cidadão, que já foi penalizado por estar sofrendo dano ambiental. O gestor poderia ser penalizado, né? Eu acho que o gestor, então a gente tem que cuidar assim, para não pensar assim, bom, os gestores, Estado que eu acho que até ser... entraria na questão da lei de responsabilidade, que se fala lei de responsabilidade fiscal, que até a questão das pedaladas, que está causando aí a possibilidade de um impeachment, mas deveria ter uma lei de responsabilidade ambiental, para que os gestores que fossem negligentes tivessem que responder isso na justiça. Isso, acaba tendo uma responsabilização, muitas vezes ela acaba sendo direta do técnico, então o técnico deixou, né, isso tem muitos processos, mas realmente, assim, o importante seria chegar naquele que realmente tem o poder de decisão, o poder de mando. Então, é importante distinguir isso, não responsabilizar o Estado no sentido, bom, o Estado está com dificuldades financeiras, já tem poucos recursos, aí nós vamos penalizar duplamente o Estado, que nada mais é do que o cidadão, e aí buscarmos uma efetiva responsabilização, mas com cautela, assim, de quem realmente teria poderes para impedir que aquilo acontecesse. Né? Certo, então a gente vai encerrar agora o primeiro bloco e logo nós já voltamos e vamos continuar debatendo essa questão do sistema de gestão ambiental aqui do Brasil. Não saia daí. Desperte seu espírito científico no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Um mundo de descobertas e curiosidades está na exposição permanente. São 800 experimentos interativos divididos em 3 andares e 2 mezaninos. O Museu da PUC também oferece shows, exibições de filmes em 3 dimensões e uma apresentação do planetário. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC fica na Avenida Ipiranga, número 6.681.
Visitas de grupos podem ser agendadas pelo telefone 33 20 35 97. Bom, estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e lembrando que hoje estamos fazendo uma avaliação a respeito do sistema de gestão ambiental aqui no Brasil e por isso estamos falando com o professor Paulo Brack, que é do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com a doutora Maria Longo, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio Grande do Sul. Bom, nós terminamos o primeiro bloco conversando sobre a questão das multas, né, de responsabilização e punição nos casos de desastres ambientais. Como que vocês avaliam esse sistema de penalização atual? Essa questão das multas, a senhora comentou que poucas são pagas, né, é um baixo número de multas que acabam sendo pagas e efetivamente cobradas e pagas. Como que vocês avaliam que pode ser alterado esse sistema de punição? Bom, essa questão eu diria o seguinte, o que a gente tem de dados mais recentes, pelo menos lá a nível de IBAMA, que saiu no jornal Estado de São Paulo, há uns poucos anos atrás, é que cerca de 98%, pelo menos, das multas que são aplicadas pelo IBAMA não são pagas, né? Então nós temos aí 2% ou até menos de multas pagas. Isso é um montante de 16 bilhões de reais que deixam de ser arrecadados para se arrecadar 500 milhões, o que daria para se fazer se tivesse recurso para estruturar os órgãos, né? Equipes, equipamentos, para lanchas, para poder percorrer os rios que estão poluídos, o mar, enfim. Então, aqui no Rio Grande do Sul também tivemos uma situação em que o Ministério Público de Contas cobrou da Secretaria Estadual do Meio Ambiente mais de 30 milhões de reais que não estavam sendo, as multas não estavam sendo pagas, né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente, através da FEPAM principalmente, ela autuava várias atividades que estavam contrárias à lei, né? E essas multas não eram, elas acabavam ficando, elas dependiam de todo um rito, de uma câmara técnica, de uma série de situações para que ela fosse efetivamente cobrada. Então o órgão ambiental não teve estrutura, interesse, enfim, os gestores ambientais não tiveram essa vontade política de cobrar e o Ministério Público de Contas estava cobrando isso. Então nós temos muito recurso que não está sendo arrecadado, né? Por outro lado, a economia ela acaba desconsiderando, querendo até deixando de gastar em equipamentos, por exemplo, contra a poluição, ou às vezes se invade uma área de preservação permanente para fazer uma plantação, que isso vai trazer como consequência, inclusive até para o proprietário, falta de água em épocas de mais seca, ou uma poluição que vai atingir também os familiares, né, toda uma comunidade. Então a economia ela tenta de todas as maneiras, pela competição internacional, pela globalização, que nós temos esse fenômeno, né? A globalização acabou tirando, até nós temos a China, que é um país aí que importa minérios, nós estamos falando aqui lá de Mariana, né? A Vale, a Samarco, enfim, elas exportam minério de ferro, principalmente para a China. Nós temos alumínio em outras regiões do Brasil. Nós temos uma exportação de minério assim muito grande, né? Matérias-primas, as commodities, que vão para outros países. E o Brasil ainda se mantém como um grande produtor de commodities. Isso se dá na agricultura também. As grandes monoculturas de soja, mais de 50% da soja que sai daqui vai em grão, para depois transformar isso em óleo ou farinha ou alguma outra coisa, né? Então nós somos, às vezes, submetidos a uma lógica de grandes exportadores de commodities, e isso traz grandes impactos ambientais. Então nós temos que rever a nossa economia, pensar localmente, fazer, digamos, empreendimentos menores, né, que envolvam as comunidades, que tenham preocupações, mas da maneira com que está, e a China sendo um grande importadora desses produtos, e lá não existe uma legislação ambiental quase nenhuma, né?
E nós importamos coisas aqui, as nossas roupas vêm de lá, vem de tudo. Então nós estamos perdendo o nosso parque industrial, que poderia também estar... A nossa economia ela se reprimarizou, se mantém na produção primária. Isso é um aspecto, né? Mas isso também vai se dar. Isso teve como consequência a mudança do Código Florestal, né? O setor do agronegócio, principalmente, dizendo, olha, nós precisamos manter a exportação de grãos, a reserva legal ela pode atrapalhar que isso não é verdade, mas enfim, foi falado isso muitas vezes. As APPs, elas têm que ser pequenas para a gente poder plantar até próximo na beira do rio, o que é um absurdo, né? Que isso traz consequências, assoreamento, erosão, enfim, e comprometimento da água. Mas pela visão imediatista de querer ganhar dinheiro sempre nesse mercado globalizado, né? Nossos setores econômicos, infelizmente, estão reféns disso aí, e nós acabamos também sendo reféns dessa lógica, né, que se refletem em uma flexibilização das leis ambientais, que é um aspecto que eu acho que a gente poderia entrar nesse tema no final mais do programa, que é importante. Sim. Várias leis, a partir do Código Florestal que foi flexibilizado, nós temos aí toda uma agenda de precarização da legislação ambiental brasileira. Com relação às multas, então, como o Paulo falou, elas não estão sendo cobradas, apesar de diversos danos e cada vez mais crescentes que nós vemos acontecendo no país. Então, a minha percepção, como tu perguntaste, Vinícius, é mais no sentido de que esse sistema de aplicação de multa não tem sido eficiente para prevenir e colocar uma conscientização de que as empresas realmente tomem cuidados preventivos e de precaução. Então, eu vejo ele como um sistema em falência. E hoje nós estamos vendo, despontando na legislação ambiental, e nós temos cases bem interessantes já no Brasil, nós temos cases de sucesso no exterior, que são as sanções premiais. Em vez de ser sancionar negativamente, cobrando uma multa, nós vamos então bonificar, dar um prêmio. Isso não quer dizer só em dinheiro, sejam incentivos, né? Então, como é que funciona? Um dos exemplos que nós temos é os pagamentos por serviços ambientais. Então, são comunidades que podem cuidar, por exemplo, de uma nascente, prevenindo que, então, aquele rio seja contaminado e todas aquelas comunidades recebam uma água limpa. Eles vão receber ou um incentivo fiscal ou algum prêmio, algum retorno por estar preservando o meio ambiente para além do que a própria legislação ambiental determina. Então, eu vejo isso como uma alternativa que nós temos que nos debruçar sobre isso, porque penalizar não estava funcionando. Então, agora nós temos que achar outros sistemas e esse acabou sendo hoje um caminho bem interessante. Uma rápida pergunta, assim, hoje existem as multas. E para onde que vai o dinheiro dessas multas? Para onde ele é direcionado? Quando é pago, claro? Bom, tem os fundos ambientais, né, o Fundo Estadual do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, fundos municipais também, em grande parte, vão para esses órgãos ambientais, ou muitas vezes vão parar no caixa único dos governos e às vezes não acabam sendo levados para a área ambiental, né? Mas legalmente deveriam estar vinculados, então, a esses fundos, né, a entrarem para esses fundos e serem destinados para a gestão ambiental, para aplicação em ações voltadas para o meio ambiente. E, infelizmente, a gente vê que, né, muitas vezes o dinheiro vai para outros lugares, acaba até para pagamento de funcionários, né? Então, isso é também uma das deficiências desse sistema de multas. Paulo, eu vou acolher essa sua sugestão de que falar sobre a flexibilização, né, das leis, que é um processo que está acontecendo no Brasil. Eu queria que o senhor, então, complementasse essa questão, que ao invés de se preocupar e tentar tornar mais rígida essa questão, está, ao contrário, se flexibilizando. O que chamou a atenção, estarreceu muita gente, é que um mês depois de Mariana, lá no Congresso já se queria encaminhar uma nova legislação de mineração que era pior ainda do que a atual, né? Que deixava mais a cargo das empresas fazer autolicenciamento, que hoje se vem se falando muito nisso. E também existe um projeto de lei 654, se não me engano, o Romero Jucá e outros, várias tentativas de mudanças no licenciamento ambiental, né, que dão prazo para os órgãos para, digamos assim, 6 meses ou às vezes menos até,
para que eles se debrucem em estudos de impacto ambiental, para que, se o órgão ambiental não der o seu veredito em relação a uma licença, se vai dar a emissão da licença ou não, essa licença ela automaticamente é dada por decurso de prazo, que seria um absurdo isso, né? Por quê? Porque esses políticos estão ligados a empresas que financiaram suas campanhas e, por outro lado, também eles falam que o Brasil tem que continuar crescendo, que ele se mantenha dentro da lógica que se pensa aí, que mantenha-se como um grande exportador de commodities, o que vai trazer grande degradação ambiental, né? Vai se manter para isso. Então, existem mudanças no licenciamento ambiental. No Conselho Nacional do Meio Ambiente também existe uma proposta de mudança de resolução, que é para pior, para diminuir, em vez de 3 licenças que são dadas para empreendimentos, que é a licença prévia, licença de instalação e licença de operação, para a possibilidade de uma só licença. E que os estados e municípios avaliem se é necessário ou não estudo de impacto ambiental, né? O que estava consagrado tanto na Política Nacional de Meio Ambiente, como em resoluções lá da década de 80 e na década de 90, que várias atividades como estradas, portos, barragens hidrelétricas, linhas de transmissão, grandes loteamentos, todos eles tinham que passar por licenciamento ambiental. Agora já fica, não, talvez não precise, dependendo, o Estado vai avaliar ou não isso, né? Então, aqui no Estado também a Assembleia Legislativa criou uma comissão para reestudar o Código Estadual de Meio Ambiente e também o Código Florestal Estadual, né? Isso nos deixa muito apreensivos e temos que estar acompanhando, porque vem a mesma balela de sempre, que a legislação ambiental atrapalha, né? Só que atrapalha o quê? Um tipo de economia baseada em monoculturas que são totalmente alheias aos nossos elementos, à biodiversidade, um país campeão da diversidade biológica, né? Nós temos o Rio Grande do Sul, por exemplo, só na questão da agricultura, que eu falei aqui, né? Porque querem, digamos assim, permitir que se possa flexibilizar as áreas de preservação permanente aqui, que no estado até são mais restritivas do que a nível nacional, mas nós temos, por exemplo, mais de 200 plantas alimentícias nativas, frutas, que eu estudo na universidade, que poderiam fazer parte do nosso rol de economia e que são usados em outros países. É o caso de uma goiaba serrana, que existe aqui na região de São Francisco de Paula, por exemplo. A Nova Zelândia é a maior produtora dessa goiaba. O araçá já foi para a Austrália, também foi plantado lá. O abacaxi saiu aqui da América e foi para outros países. Então nós temos uma série, dezenas e dezenas de plantas alimentícias que são usadas em outros países, e aqui a gente é submetido a plantar soja, plantar eucalipto em grandes áreas, né, como uma forma de dar grande escala à exportação de commodities. Então essa economia ela vai continuar tentando de todas as maneiras flexibilizar a legislação, porque ela trata em escala e não em qualidade, né, em quantidade e não em qualidade. Uhum. Tem um fenômeno que é muito curioso, assim, que nós que nos debruçamos nessa questão ambiental, preocupação com o meio ambiente e conhecimento das leis ambientais, nós vínhamos sempre discutindo melhorias de algumas leis já apostas e que nós pensávamos, bom, elas são boas, mas necessitam serem melhoradas. E hoje nós estamos vivendo um momento que nós temos que nos preocupar em tentarmos manter essa estrutura que nós já temos. Porque tem um evidente retrocesso dessas leis que nós já havíamos garantido e ainda hoje cogitávamos em avançar. Um exemplo delas é uma das leis que não é diretamente relacionada ao meio ambiente, mas impacta necessariamente, que é o uso do tedros transgênicos nas embalagens. Então, na verdade, isso retirar esse T era uma conquista que nós entendíamos que tinha que ser melhorada, porque ela tem lá uma restrição, é só para aqueles que contêm mais de 1%, então, na verdade, isso também retirava do consumidor o direito de saber se tem ou não tem, né? Então, nós pensávamos, bom, vamos aprimorar essa lei, e hoje tem essa discussão, então agora é para retirar o T dos transgênicos das embalagens, retirando do consumidor essa informação e informação ambiental também, de saber que origem, que tipo de produto. Entre outras leis, então, que tem esse evidente retrocesso com uma tentativa de flexibilizar, e porque realmente não se estabeleceu no país essa consciência de que a proteção do meio ambiente ela traz enormes ganhos e não uma barreira.
tanto para a questão da saúde. Hoje, uma das maiores preocupações, nós estamos vendo as pessoas questionando os governos, dizendo o problema da saúde. O meio ambiente é um dos grandes fatores relacionados à falta de cuidado com o meio ambiente, a má disposição dos resíduos sólidos. Isso está diretamente relacionado com problemas de saúde pública. Então, nós poderíamos, se investíssemos mais na questão ambiental, reduziríamos as despesas com saúde, reduziríamos problemas sociais. E entre outras leis, então, que o Paulo mencionou, dentre elas, uma lei que é a questão dos agrotóxicos também, que está tendo uma evidente tentativa de retrocesso, que é um movimento contrário que está acontecendo mundialmente. Então, assim, se no resto do mundo se está evitando o uso de agrotóxicos, se está reduzindo o uso, ou até proibindo em alguns casos, até os Estados Unidos, que o maior produtor também já está com este movimento, por que nós, sociedade, vamos aceitar abrir esse espaço, né? Então, na legislação? Então, realmente, se a gente tinha essa questão das leis, bom, como é que são as leis, são boas, vamos melhorar um pouco, agora nós estamos batalhando, os movimentos ambientais estão batalhando para pelo menos manter como estava. Certo, até essa última resposta de vocês me abriu uma dúvida na questão mundial, né? Como é que esse tema do avanço econômico indo contrário ao meio ambiente, como que ele é tratado em outros países. Recentemente, acho que no ano passado, eu entrevistei o ex-vereador Beto Meixe, que também tem uma atuação com o meio ambiente. A gente estava falando sobre a questão do lixo, né? De fazer as embalagens já pensando em revoltar a indústria para ser reutilizada, logística reversa, né? Que lá fora as empresas já estão fazendo isso, mas as mesmas empresas são multinacionais, aqui no Brasil não aceitam esse tipo de legislação. Também acontece isso nesses outros âmbitos do meio ambiente, assim como na logística reversa, por exemplo? Bom, eu acredito que dentro da inércia, né, de uma economia que não tem tempo de pensar o futuro, que ela se pensa o imediato mesmo, porque a competição ela é muito perversa, vamos dizer assim, então não dá tempo de pensar coisas como essa que o Beto Meixe falou, que eu acho que a médio e longo prazo é econômico. Qualquer proteção ambiental ela traz vantagens econômicas, mas você tem que planejá-la bem. Se você não planejar bem, ela pode até, qualquer tipo de ação, ela vai trazer algum tipo de mudança que pode trazer algum certo prejuízo a curto prazo, mas a médio e longo prazo vai ser importante. Então, essa questão dos nossos resíduos, nós temos 40 milhões de reais que a Prefeitura de Porto Alegre gasta, pelo que eu sei, para levar o lixo lá para longe, né, de Porto Alegre. Quanto talvez poderia se gastar metade desse recurso se tivesse formas de compostagem de resíduos orgânicos, né, fazer compostagem, isso em alguns países existe isso, e formas mais eficientes de reciclagem de papel, de vidro, de plástico, etc. Por que hoje não se reciclam papel, não se dá muita importância para isso? Porque não é embutido no preço dos produtos, que seria uma questão fácil, mas é uma decisão política que tem que ser feita. Embutir no custo de qualquer, por exemplo, uma garrafinha de cerveja long neck, né, que sai aí, vamos pensar, R$5, né? Vamos botar uns 10% para reciclagem, em vez de R$5 vai sair R$5,50. É claro, as pessoas vão chiar, vão achar horrível, que vai subir o preço, mas uma cervejinha também não é o fim do mundo, ninguém vai morrer por causa disso, né? Eu estou dizendo isso, mas poderia ser com várias questões. Se você embutir 10% daquele valor no preço final e jogar ele para o sistema de reciclagem, você vai estar gerando emprego, você vai estar tirando coisas que estão sendo levadas lá para longe, né, que estão gastando combustível, que estão poluindo, esses grandes caminhões que estão poluindo, que estão podendo atropelar pessoas, enfim, é uma situação assim absurda, e estamos perdendo emprego da reciclagem. Então a nossa economia ela é totalmente absurda, é uma política econômica do absurdo, que você está descartando 90% de resíduos que poderiam ser aproveitados, né? E por falta de planejamento, né? De falta de cultura, porque sempre se fez assim. Agora nós estamos chegando no limite, né? Então essa questão, hoje o paradigma que a gente tem que pensar é um outro paradigma que não esse do imediato, né? Pensarmos a médio e longo prazo, nós
gerações vindouras, mas com planejamento para que a gente possa, digamos assim, aos poucos mudar essa matriz econômica e ao mesmo tempo fazer com que os órgãos ambientais depois não sejam exigir deles muita coisa, até do ponto de vista de financiamento. Se o financiamento de todas as atividades tivesse como norma, né, que aquela atividade ela vai ter um programa ambiental, seja BNDES ou qualquer outro banco que financia as atividades, cobrasse das empresas, cobrasse dos governos, para que qualquer empréstimo tivesse assim rigorosamente cuidados ambientais, nós iríamos ganhar muito nisso aí. Mas os financiamentos... E aí o órgão ambiental não precisaria se preocupar. Não precisaria ter tanta gente no órgão ambiental. Porque lá na torneira você iria condicionar aquele recurso que seria liberado para que tivesse um programa de gestão ambiental interno. Tá? Mas se você não faz isso, o órgão ambiental tem que fazer todo o serviço depois. E aí já é tarde muitas vezes. Certo. Acho que o grande ponto, acho que nós voltamos lá para o início, né? Isso é gestão. Isso deveria, quando nós falamos em gestão ambiental, e aí quando a gente vê, a gente acaba no Brasil falando do licenciamento, da fiscalização, da multa. E o que é gestão? Gestão é integrar toda uma administração de diversos setores, né, que estão interrelacionados e nós pensarmos, né, então eu acho que quando a gente pensa lá em sistema de gestão ambiental, macro, mas se nós voltarmos, como o Paulo falou, um pequeno sistema, hoje a gestão ambiental no âmbito da União Federal existe um grande sistema, né, que obriga os órgãos da administração pública a ter a sua gestão ambiental interna vinculada à gestão geral da instituição. Isso envolve lá, por exemplo, a questão da compra. Então, os órgãos públicos devem promover a gestão ambiental também nas suas compras públicas. Então, buscar produtos que, como tu falasse, a questão do retorno. Então, no momento que tu vai comprar uma lâmpada, tu já tem que estar embutido naquele preço, o retorno da lâmpada, o descarte adequado. Então, isso que é gestão. Hoje o que nós estamos fazendo no Brasil não é gestão, nós estamos aplicando alguns instrumentos de forma isolada e nós não estamos pensando no todo, porque o Paulo destacou bem. Bom, mas se nós escolhermos uma ação lá pontual, sem pensarmos em todas as consequências, nós não estamos fazendo gestão, porque a gente tem que integrar ela. Bom, agora nós vamos obrigar que todas as embalagens sejam retornáveis e recicláveis. Mas nós temos estrutura, nós nos preparamos para isso. E você dá valor econômico a ela. Numa lâmpada qualquer, se você der um valor de R$2, por exemplo, aquelas lâmpadas fluorescentes que tem mercúrio, por exemplo, a pessoa que queimou aquela lâmpada, em vez de jogar em qualquer lugar, vai dizer, eu vou vender essa lâmpada, porque depois eu vou receber dinheiro. Sim, eu vou retornar com ela. Então as pessoas vão guardar com mais carinho aquilo ali para ela receber o recurso econômico daquilo que já estava embutido no preço, entendeu? E isso você vai fazer com que a economia seja real, uma economia circular, verdadeira, né? Em que o preço da reciclagem esteja embutido. Se você não, só que acontece, as empresas não querem fazer isso porque ela vai gerar a curto prazo, as pessoas vão ficar, não, vai sair mais caro. Vai sair mais caro agora, mas a médio e longo prazo vai ser bom para todo mundo. E aí a questão é cultural também, né? Mas também tem uma permissividade nisso. Aí tu perguntasse assim, bom, no âmbito internacional como é que acontece? No âmbito internacional, se nós pegarmos a União Europeia, bom, já tem a logística reversa, tem uma série de obrigações, os eletroeletrônicos têm que retornar, tem um custo embutido, tem todo um sistema. Tá, mas então são as mesmas empresas que fazem lá e também produzem aqui, porque existe uma permissividade. Aqui quem assume ainda esse custo é o poder público. É o cidadão, na verdade. E não é a empresa. Então pensa tu, enquanto empresa, pensa, eu estou bem, eu não estou embutindo no meu custo. Eu estou trabalhando com um país, com um estado que aceita embutir nos seus próprios custos o descarte, a destinação, os custos com o mau acondicionamento. Eu não vou embutir isso no meu preço. Então também tem essa questão da permissividade de nós não estarmos ainda exigindo da mesma forma que, por exemplo, na União Europeia. Mas na minha percepção isso é uma hipocrisia. Porque uma empresa que, por exemplo, lá na Europa se vende como verde e depois vem no resto do mundo não se preocupar com a destinação do seu recurso é uma hipocrisia, porque aqui ela não está sendo verde, né? Então, assim, a gente tem ainda muito o que avançar.
Certo, doutora, muito obrigado pela tua participação no programa de hoje também. Professor, muito obrigado. Acho que foi bem produtiva a nossa conversa aqui e vai esclarecer muitos pontos para os nossos telespectadores. Agradeço você de casa também que nos acompanha. Nós nos vemos na próxima edição do TV Câmara Entrevista. Até lá!